hoje o nosso conteúdo, né? Estamos começando um conteúdo novo. É chamado de força eletrostática. A gente já viu. Como que funciona, né? Os objetos que têm carga elétrica. A gente já viu os objetos que têm carga elétrica. Agora, gente, a gente já viu também a questão do, por exemplo, mais com mais tem repulsão, menos com menos repulsão, mais com menos atração. A gente já viu isso, né? A questão é que, a partir de agora, a gente vai analisar um pouco mais a fundo essa questão da interação entre as cargas. Porque a gente sabe que se a gente tem, né, um objeto com carga positiva e se ele aproxima de um objeto com carga negativa, a gente já sabe, né, de cabeça que a gente tem noção que esses dois objetos eles vão se atrair, né? Assim como a gente sabe que se a gente tiver, né, uma esfera, um objeto que está eletrizado negativamente aproximar de algo que está eletrizado positivamente, está eletrizado negativamente também, negativo com negativo, a gente sabe que tem uma repulsão ali, né? Isso é fácil de entender, porque é uma coisa que todo mundo já tem noção, né? A gente nem precisa ter estudado isso. Todo mundo já brincou com um ímã. E sabe lá como que é a força de atração, como que é a força de repulsão. É isso que a gente vai trabalhar hoje. Adiantei aqui um pouco dos desenhos. Que é o seguinte. Se a gente tem, né? No caso, a partir de agora, a gente não vai considerar uma esfera ou um objeto eletrizado. Vocês vão ver que os exercícios vão tratar, né, dessas coisas que têm carga elétrica como a própria carga elétrica. Então ele fala, a carga elétrica pontiforme. É como se a gente só levasse em consideração a carga. O objeto em si não interfere, o tamanho do objeto também não, tá? A dimensão, de que é feito o objeto não interfere. Então vamos, né, como exemplo, pensar o seguinte, que aqui a gente tem uma carga pontiforme, ou seja, independe do material. A gente sabe que a carga é positiva, por exemplo. Que positivo feio, né? Cargado. Carga positiva. Gente, peraí que eu vou fazer um negócio aqui. Carga positiva. E aqui é uma carga negativa. A gente sabe que se temos uma carga positiva e uma carga negativa, a gente vai ter uma força de atração. Então a gente não vai chamar simplesmente de atração, vamos chamar de força, tá? Força de atração. E nos dois casos em que a gente tem cargas pontiformes de sinais iguais, como positivo com positivo e negativo com negativo, a gente tem repulsão. Então a gente vai chamar de força de repulsão. E aqui também uma força de repulsão. A gente viu que carga elétrica ela é medida em coulomb, né? Espero que vocês lembrem, que a gente vai usar muito isso ainda, tá? Carga elétrica é medida em coulomb. Beleza. Isso significa, gente, que, né, Coulomb, que é uma pessoa, ele estudava bastante a questão das cargas elétricas, certo? E ele fez um estudo muito a fundo sobre a interação das cargas, tá?
Então, gente, ele, né, ao analisar muito como que as cargas funcionam, ele criou a lei, né? Não é que as cargas respeitam a lei dele, né? Ele fez uma lei que descreve como que as cargas se comportam, tá? E essa lei é chamada criativamente de Lei de Coulomb. E ela vai ser a primeira coisa que a gente vai ver hoje. Na verdade, ela vai ser o conteúdo que a gente vai ver nas próximas aulas, tá? Lei de Coulomb. Certo. E a lei de Coulomb, a lei de Coulomb é uma fórmula, tá, gente? E eu gostaria de pedir que vocês prestassem bastante atenção nessa aula, porque a fórmula da Lei de Coulomb, ela é muito chata, muito difícil, tá? Porque não é que ela seja difícil, porque a continha em si ela é fácil. O problema é que ela é uma fórmula muito grande que trabalham com números muito difíceis de fazer continha de matemática, que são as potências, tá? Mas não sofre não, vai dar certo. É o seguinte, antes de criar a lei, né, ele passou a estudar é, como que as cargas se comportam, ou seja, o comportamento das cargas. E ao analisar o comportamento, que é esse aqui que a gente viu, ele percebeu o seguinte: ele percebeu que se ele aumentava o valor da carga, por exemplo, se aqui fosse 5, aqui 5 também, tá? Tinha uma força de atração. Se ele aumentasse o valor da carga de 5 para 10, ele percebeu que a força, né, de atração ou de repulsão, ela aumentava. Ele também percebeu que se ele diminui, se ele em vez de 5 tiver 1 de carga, né, 1 coulomb, vamos pensar assim, ele percebeu que quando ele diminuiu o valor da carga, diminuiu também a força de interação entre elas. Se era atração ou repulsão não interfere, mas diminuiu essa intensidade de força. Então, a intensidade da força, ela depende, então, primeiramente, do valor da carga, do número que a gente chama na física de módulo. Então, ela depende dessas cargas elétricas, certo? É a primeira coisa que a gente vai pôr aqui. Peraí. Primeira coisa que a gente vai pôr aqui. Que a intensidade da força depende do quê? Depende das cargas. Primeira coisa, então, a intensidade da força depende das cargas. Esse é fácil, né? A gente nem precisaria ter uma lei para saber disso, né? Outra coisa que ele percebeu ao analisar essas interações aqui é com relação à distância. Ele viu que se ele aumentava a distância entre as cargas, a força diminuía, né? Quanto maior a distância, menor a força, até o momento que a força some, que não tem força mais. E ele percebeu também que se ele aproximasse, né, as cargas, quanto mais próximas elas ficavam, maior era a força de interação entre elas. Então ele percebeu que a intensidade da força ela também depende do quê? Da distância. A intensidade da força depende da distância entre as cargas. Depende? Sim, depende. Claro que depende. A intensidade da força depende da distância entre as cargas. E outra coisa, gente, né? Até aqui todo mundo já tem noção disso. Porque todo mundo já pegou dois ímãs, né? E já tem a parte do ímã que ele repele, né? Que não deixa encostar uma na outra. Que é quando tá com sinais iguais, né? Mais com mais ou menos com menos. Todo mundo percebe que se você tentar aproximar, né, essas duas partes, a força de repulsão ela vai aumentando. E se você aumentar a distância,
a força, né, de repulsão ali, ou de atração, ela diminui, tá? Então, isso é fácil. Mas existe outra coisa que ele percebeu, que não é tão fácil da gente perceber no dia a dia. É que a intensidade da interação da força, ela também vai depender do meio ambiente em que essas cargas estão inseridas. Como assim? Se você tem duas cargas, né? Se você mantém esse mesmo valor de carga e a mesma distância e coloca essas cargas dentro da água, vai ter uma força ali. Certo? Se você pegar essas mesmas cargas, manter na mesma distância e colocá-la no ar, né, na atmosfera aqui da Terra, vai ter uma força diferente. E se você pegar essa mesma carga, né, essas duas cargas, manter a mesma distância e colocar no vácuo, lá no espaço, vai ter outra força de atração ou repulsão. Então, o meio ambiente que as cargas estão inseridas também interfere nessa força. Você vai aumentar ou diminuir, tá? Então, é a terceira e última coisa que ele percebeu. Que a intensidade da força depende do meio ambiente em que as cargas estão inseridas, tá? Isso é muito importante, gente. A intensidade da força depende do meio ambiente que as cargas estão inseridas. Até aqui alguém tem alguma dúvida? Beleza, né? Ninguém respondeu. Não. Espero que não esteja tendo dúvida. Gente, mas se tiver dúvida, eu preciso que vocês perguntem, tá? Vou jogar a Tá ok. fórmula aqui. A fórmula é: força é igual a K0, não sofre ainda não, vezes Q1 vezes Q2, que são as cargas, né, que estão interagindo, dividido por D ao quadrado. Em que F é a força. Esse K0, gente, é um meio, tá? Ele é uma chamada de constante eletrostática do meio. Como o meio interfere, ele vai ter um valor fixo para ele, tá? Para cada meio tem um número, uma constante, que mesmo sendo fixo, a gente não tem que saber de cor, tá? O exercício ele vai te dar. Com exceção da constante no vácuo, tá? A constante no vácuo a gente tem que saber, não tem opção. Se você lembrar lá do primeiro conteúdo, a gente viu que tinha aquele Ezinho, que era a carga elementar, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. E a gente viu que os exercícios ele não costuma dar ele, né? Ele só fala que existe. Porque a gente tem que saber. No caso dessa fórmula aqui, a gente tem que saber a constante do vácuo. Se for qualquer outro meio, o exercício tem que te dar. Tá? Ele tem a obrigação de te avisar qual é. Tá? Mas no vácuo não. No vácuo nem todo exercício vai te dar. Mas é um número muito fácil. Vocês vão lembrar sempre. Tá? Q1 e Q2 são as cargas, né? Essas cargas aqui que estão interagindo entre elas. E D que é a distância. Tá? A distância que a gente viu que depende também, né? Que a distância ela interfere. Aí, gente, para ele chegar nessa fórmula, que eu achei melhor aplicar direto, a gente tem que entender uma coisa, ó. Todas essas coisas que estão na mesma linha, a gente vai lembrar daqueles conceitos de diretamente e inversamente proporcional da matemática. Vocês devem ter estudado na primeira série do ensino médio, que é o seguinte. A gente viu que se aumenta a carga, aumenta a força. Se diminui a carga, diminui a força. Então, os valores, né, da carga, que as duas cargas, se eu aumento, aumenta a força. Se eu diminuo, diminui a força, significa que são grandezas diretamente proporcionais, tá? Se eu mexo em uma, a outra é diretamente afetada, tá? Se eu aumento a carga, eu aumento a força. Se eu diminuo a carga, eu diminuo a força. Então, Q1 e Q2, os valores das cargas são diretamente proporcionais ao valor da força, tá? Já a distância aqui, né, que está aqui na parte de baixo, né,
ela está cruzada com a força, isso também interfere no resultado. E foi o que a gente viu aqui, ó. Se a gente aumenta a distância, a gente diminui a força. Olha só essa inversão de palavra. Se eu aumento a distância, diminuo a força. Se a gente invertendo o sentido, significa que a força F ela é inversamente proporcional ao valor da distância. E isso é claro na nossa cabeça, é fácil, né? Se eu diminuo a distância, a força aumenta. Se eu aumento a distância, a força diminui. Então, força e distância nessa fórmula são grandezas inversamente proporcionais. Tá? Alguma dúvida? Nenhum. A força F ela é medida em Newton, como toda força na física. Tá? O K0 é bem chato, não vou falar dele agora não. O Q1, que são as cargas, né? São medidas em coulomb. Fácil também. A distância é um problema também, tá? Nesse tipo de exercício, porque no Sistema Internacional de Unidades a distância é em metro. E nesse exercício, nesse tipo de exercício, vocês vão ver que vai vir o tempo todo em centímetro ou milímetro. Porém, nessa forma você não pode, em hipótese nenhuma, colocar centímetro ou milímetro ou outra unidade. Tem que ser metro, tá? Tem que ser metro. Então, sempre que tiver outra unidade, você tem que converter para metro. E vai ser praticamente todos os exercícios, tá? É muito difícil um exercício bonzinho te dar em metro. Agora o K0, eu vou falar da unidade dele falando qual é o K0 do vácuo. E a gente tem que saber de cor. O K0 no vácuo é 9 vezes 10 elevado a 9. Então é bem fácil, né? De decorar. O K0 do vácuo é 9 vezes 10 a 9. Agora a unidade medida, vocês vão ver que muitos exercícios eles nem trazem a unidade do K0 no SI. Ele simplesmente coloca assim, ó. A unidade no vácuo é oficial do SI. Dane-se qual seja, não interfere qual seja, é o SI, né? É muito mais fácil. Por que é mais fácil? A unidade oficial do SI para o K0 é Newton vezes metro ao quadrado dividido por coulomb. Dividido por coulomb ao quadrado. Essa é a unidade do K0. Porém, vocês vão ver que os exercícios nem gostam de pôr ela para não confundir, porque a pessoa já olha e acha que é a fórmula, né? Mas não, é só unidade de medida. Muitos exercícios, inclusive os exercícios que a gente vai fazer hoje, né? Que tá lá no GR8, que vocês têm que entregar hoje. Tá assim, ó, 9 vezes 10 a 9 é SI. Aí a gente já sabe que é essa, tá? Mas não sofre não. Essa aqui não tem que converter, não tem que fazer nada, tá? Beleza, vamos fazer um exemplo de aplicação disso. Como que funciona? Eu vou dar um tempinho para vocês fazerem não, tá? Hoje a gente tem exercício, então vocês fazem lá. Vamos ver o que a gente tem. Duas cargas elétricas pontiformes. Q1, 3,0 vezes 10 a menos 6. Então, 3 vezes 10 a menos 6 coulombs. Q2, 5 vezes 10 a menos 6 coulombs. Estão a 5 centímetros de distância. No vácuo. Aqui deu o K do vácuo, né? O K0, 9 vezes 10 a 9, com a unidade de medida, que é a constante eletrostática no vácuo. Determina a intensidade da força de repulsão. Ele falou que é repulsão, mas a gente já dá para saber que é, né? O Q1 é positivo, o Q2 é positivo, mais com mais é repulsão. É uma força de repulsão. A fórmula, peraí que eu vou copiar daqui.
anotar aqui, vou deixar aqui no cantinho. É essa. A gente sabe, com relação aos dados, a carga está em coulomb, então tá certo. Agora a distância está em centímetro. Nossa distância é 5 centímetros. Falei para vocês que nunca poderemos usar centímetro, tem que passar para metro. O jeito básico de passar para metro é dividir por 100. Né? Você pega o 5, divide por 100, dá 0,05. Porém, gente, a gente não vai fazer assim, tá? Vocês vão ver que esse tipo de conta, né, a fórmula em si, ela usa muito potência. Então a gente vai ter que deixar as coisas com relação à distância também potência. Então, se você quiser fazer assim, faça. Mas é bom? Não, não é, tá? Existe uma outra forma de passar centímetro para metro direto e já fica em potência, que é simplesmente pegar um número, é 5, então é 5, e multiplicar por 10 a menos 2, tá? Que é a mesma coisa que dividir por 100. Pronto, peguei o número que estava em centímetro, multipliquei por 10 a menos 2, está em metro automaticamente, tá? A gente sabe que o caseiro ali é no vácuo, então é 9 vezes 10 a 9, SI. E Q1, 3 vezes 10 a menos 6, Q2, 5 vezes 10 a menos 6. Nem vou anotar, vamos direto para a conta. A fórmula está aqui, vamos substituir. K0 é 9 vezes 10 a 9. A gente presta muita atenção agora, hein? Agora que o bicho pega. Certo, substituímos o primeiro. Agora vamos substituir o segundo. Q1, 3 vezes 10 elevado a menos 6. Q2, 5 vezes 10 elevado a menos 6. Agora é a distância. Minha sugestão sempre colocar em parênteses essa distância ali, tá? Porque senão dá ruim. Tem que pôr em parênteses. 5 vezes 10 é menos 2 ao quadrado. Um erro muito comum é os alunos esquecerem desse quadrado, tá? Que ele acha que viu menos 2 aqui, já acha que está ao quadrado. Não está. Tem que pôr em parênteses para colocar o quadrado. Porque tanto 5 quanto 10 a menos 2 está sendo elevado ao quadrado. Até aqui alguém tem alguma dúvida? Não. Beleza, olha só. Como vocês estão vendo, né, tem muita potência, né? E a gente já viu muitas regrinhas de potência, como multiplicação de potência, né? Como divisão de potência de mesma base. A gente viu também como passar para notação científica, como voltar. Se você tem dificuldades com potência, minha sugestão é ir no YouTube e procurar alguma videoaula sobre potência, tá? Porque a gente vai usar muito nesse conteúdo. E infelizmente a gente não tem muito tempo para ficar voltando e eu ensinar tudo de novo, que a gente perderia umas 2 aulas só com isso. Então, aí você me ajuda, se você tem dúvida, você procura. Né? Dá uma pesquisada aí, é bem fácil. Mas é bom você aprender, porque você tem que saber como é que faz. Se você não souber mexer com potência, nesse exercício você já trava, porque não tem como sair daqui sem usar propriedades da potência. A primeira que a gente vai usar de cara é a multiplicação. Porque olha só, eu tenho 9 vezes 10 a 9, vezes 3, vezes 10 a menos 6, vezes 5, vezes 10 a menos 6. A parte boa é que a gente não mistura número com potência. Então a gente faz os números, que é o 9, o 3 e o 5, a multiplicação deles, diferente da multiplicação das potências. Então a gente faz primeiro 9 vezes 3 vezes 5, que dá 135. Agora a gente faz a multiplicação de potência de mesma base. Tudo é 10, conserva a base. Continua 10. Agora o que a gente faz com os expoentes? Vocês lembram, gente? Multiplicação de potência de mesma base, conserva a base e somos expoentes. Muito bem. Né? Somar os expoentes é manter o sinal, certo? Então aqui fica 9 menos 6 menos 6. 9 menos 6 menos 6 é 9 menos 12. Né? 9 menos 12, sinais diferentes subtraem do sinal. Dá menos 3. Gente,
Vocês não entenderem isso aqui, vai dar muito ruim, hein? 135 vezes 10 a menos 3. Aí, isso aqui fica dividido, né? Agora a gente vai trabalhar com outra propriedade da potência. Tanto 5 quanto 10 a menos 2 está elevado ao quadrado. A gente faz separado. 5 ao quadrado é 25. Agora, a potência 10 a menos 2 elevado ao quadrado, existe uma regra para resolver isso, que é, não é porque é 10 a menos 2 ao quadrado que vai dar 100. A gente não multiplica a base, tá? Se é uma potência elevada ao quadrado, a regra manda conservar a base, então continua 10, e multiplicar os expoentes. Menos 2 vezes 2 dá menos 4. Então a gente multiplica os expoentes, fica menos 4. Agora, como é que a gente resolve? Faz separado também. A gente faz o 135 dividido por 25, que dá 5,4. E a gente faz agora a potência, né? Divisão de potência de mesma base, conserva a base. O que eu faço com os expoentes? Vocês lembram? Diminui? Isso, subtrai. Só que agora tem que tomar cuidado, porque eu tenho dois menos. Eu tenho menos da regra, que manda eu diminuir, né? Subtrair um menos o outro. E tem um menos do menos 4 aqui, né? Então, olha só, vai ficar o de cima, que é menos 3, menos da regra, menos 4, que é o de baixo. Aí menos com menos, gente, é mais. Tem um joguinho de sinal. Toma muito cuidado. Sempre que o de baixo for negativo, tem um joguinho de sinal. Porque a regra manda subtrair. Então eu tenho o sinal da regra. Aí fica menos 3 mais 4. Menos 3 mais 4, sinais diferentes, subtrai, o sinal maior dá mais 1. Né? Dá um positivo. Então isso aqui nada mais é do que 5,4 vezes 10. Nesse caso, a gente pode até tirar da potência ali, né? 5,4 vezes 10 é 54. 54 o quê? Newton. Gente, alguém tem alguma dúvida? Vocês conseguiram entender? Sim. Beleza. Sempre vai ser elevado a alguma potência? Onde? O quê? Os elementos sempre vai Sim. estar elevado a algum número? É. Todo Q vai estar elevado a alguma coisa. Sempre vai ter uma potência. Tá? Então aí a gente sempre vai ter potência. O K0 também, né? Praticamente todo exercício é no vácuo, então vai ter um 10 elevado a 9. Então, nesse conteúdo, na lei de Coulomb, é impossível fugir das potências. Por isso que eu falei para vocês, não é o seu caso, mas é o caso de muita gente que está caladinha aí, né? Que só coloca a aula e fica assim, eu não entendo nada que o professor fala. Mas também não pergunta, não vai entender não, né? Tem como ajudar, né? Ninguém sabe o que o calado quer. Então, eu sei que não é o seu caso, Maria Clara, nem do outro colega que está falando também, mas a maioria que está caladinho fica aí fingindo de bobo, porque não faz pergunta, né? Não vai entender nunca. Né? Porque é impossível entender isso aqui de primeira sem nenhuma dúvida, certo? Como vocês já tiveram aí, os que estão conversando comigo. Né? Não tem como fugir de potência aqui, não tem. Como a parte de cima, né, sempre vai ter potência, por isso que eu falei para vocês utilizarem o D, que é a distância, em potência. Porque se o D não tiver em potência, a conta fica muito mais difícil do que já é. Tá? Beleza? Então eu acho que é isso. Beleza. Agora a gente vai partir para os exercícios, né? Eu vou ajudar vocês. Vou colocar aí no quadro as questões também, que eu faço com vocês. Acho que o tempo tá meio curto, não vai dar tempo de eu dar um tempo para vocês fazerem. Então, eu vou fazer junto. Se precisarem que volta, tá? Das anteriores eu volto. Não sumiu.
Vamos ver essa primeira, a 21. Então agora, né, por você estar caladinho, tá aqui só para pegar as respostas, esse é o momento, né? Que eu vou fazer com vocês, então essa atividade que vocês têm que mandar no GR8. Tá dizendo o seguinte, 21. Numere-se as unidades de carga elétrica. Então ele quer saber na respectiva ordem. Carga elétrica Q, força e distância. Quais são as unidades de medida? Carga, medida em Coulomb. Força, medida em Newton. Distância, medida em metro. Então é Coulomb, Newton e metro. O único que começa com Coulomb é a letra C. Que é ela, né? Coulomb, Newton e metro. A gente não tá aí, vamos para 22. 22 já precisa fazer continha. Desculpa, gente. A alergia tá atacada hoje. Duas partículas eletricamente carregadas. Olha, é uma questão da FUVEST nos vestibulares mais famosos do Brasil, né? Talvez o mais famoso mesmo. Muito difícil, né? Um dos mais concorridos. Vocês vão ver que com esse conteúdo a gente matava a questão, nem é tão difícil assim. Duas partículas eletricamente carregadas com cargas elétricas positivas de 8 microcoulombs cada. Gente, então, ó, nesse tipo de exercício é muito comum tratarem as cargas como iguais, tá? Então aqui tá assim. Q1 ele vai ser igual a Q2, que é igual a 8 microcoulombs, tá? Esse é o problema, né? Esse micro aí. Vocês vão ver que esse prefixo micro ele é bastante comum nesse tipo de exercício também, tá? E a gente tem que saber. Vou colocar em coulombs, que a gente está nesse conteúdo, né? Que quando fala micro, coulomb, nada mais é do que 10 a menos 6 coulombs, tá? Um outro comum é o nanocoulombs, que é o NC, N minúsculo. É 10 elevado a menos 9, tá? Esses são os mais comuns, mas vocês vão ver que praticamente todo exercício é micro. Micro é 10 a menos 6. E a gente não pode aplicar o 8 micro na fórmula. Tem que ser com a potência, tá, gente? Se não for potência, fica errado. Então a carga é 1 é igual a Q2, que eu esqueci do 2 aqui, é igual a 8 microcoulombs, que nada mais é do que 8 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs. Separadas por uma distância de 30 centímetros, ó, a distância em centímetro. Pode? Não, não pode. A distância é 30 centímetros, que é igual a 30 vezes 10 elevado a menos 2. Está em metro? Prontinho. Só para ficar mais fácil ainda, eu vou tirar esse zero aqui. Eu vou andar com a vírgula. Aí fica 3 vezes 10 menos 1 metro. Então eu peguei os 30 centímetros, dividi por 100 e passei para a potência. De uma forma muito mais rápida, né? Ficou 3 vezes 10 menos 1. Tem alguma dúvida de como eu fiz isso? Não. Beleza. O K0 está aqui, nem vou colocar, né? A força de interação eletrostática entre elas é. Até contou aqui, né? Que é 1 microcoulomb a 10 menos 6. Mas está aqui no cantinho para vocês anotarem. É bom ter anotado, porque vocês vão ver que vai usar muito. Nem todo exercício vai te contar. Tá? Certo, se ele falou, né? Que o Q1 é igual ao Q2, que é igual a 8 microcoulombs, que é positivo, tem como essas duas cargas se atraírem? Não, não tem jeito, né? Se as duas é positiva, só pode ser força de repulsão. Então, não tem como ser a letra B e não tem como ser a letra D. Não tem como ser atração. Não tem atração em duas cargas destinais iguais. É repulsão. Então, vamos aplicar na fórmula agora. A fórmula é
Q2 dividido por D ao quadrado. Vamos substituir. A gente quer calcular o F, né? Que é a segunda parte do exercício. O K0 é 9 vezes 10 a 9. Então tá aqui. 9 vezes 10 a 9. O Q1 e o Q2 é igual. Que é o 8 vezes 10 a menos 6 vezes 8 vezes 10 a menos 6. Isso tudo está sendo dividido pela distância ao quadrado, que é 3 vezes 10 elevado a menos 1 em parênteses, tá? 3 vezes 10 a menos 1 ao quadrado. Gente, vamos lá. Eu ensinei para vocês, né? Falei que é só a gente fazer o número separado da potência, para não confundir. Então fica 9 vezes 8 vezes 8, que dá 576. Agora a gente multiplica as potências, né? Não é 10 vezes 10 vezes 10. Potência conserva a base e soma os expoentes. Esses expoentes são bem comuns. 9 menos 6 menos 6. Que a gente já fez hoje, né? Tá aqui, ó. 9 menos 6 menos 6 deu quanto? Deu menos 3. E vocês vão ver que quase todo exercício vai dar isso. Porque o K0 é sempre elevado a 9. E as cargas costumam usar o micro, que é o 10 menos 6. Tá? E quanto que deu lá? Menos 3. Então aqui fica 10 elevado a menos 3. Isso tudo. Vou tirar isso aqui. Isso tudo dividido por 3 ao quadrado é 9. Certo? Que a gente faz separado. 3 ao quadrado e 10 menos 1 também. Né? O 3 ao quadrado é 9. O 10 elevado a menos 1 ao quadrado, eu ensinei a vocês, né? Que conserva a base e só multiplica. O menos 1 vezes 2. Menos 1 vezes 2 é menos 2, né? Menos com mais menos, 1 vezes 2, 2. O que a gente faz agora? Bem fácil. É só a gente dividir o 576 por 9. Já que na potência a gente aplica a regra, a gente não divide, né? 576 dividido por 9 é 64. 64 vezes divisão de potência de mesma base conserva a base, que é 10, né? E a gente subtrai os expoentes, ó. Lembra que eu falei para vocês tomarem cuidado com o menos. O de baixo tem menos? Tem. Mas a gente tem o menos da regra. Então é menos da regra, menos do expoente. Menos com menos mais, menos 3 mais 2 dá menos 1. Tá? Então, a nossa força é 64 vezes menos 1. As respostas não estão em notação científica, ó. Não estão em potência, né? A gente tem que tirar da potência. É só marcar a vírgula uma vez. No caso, está elevado a um número negativo, então anda para a esquerda, vai ficar 6,4 Newton. Letra A. É repulsão, porque as duas é positiva, e o módulo, que é o número, né, da força, é 6,4 Newton. Letra A. Gente, tem alguma dúvida? A força sempre vai estar em modo? Newton, de modo? É porque essa força ela tem direção e sentido. Então ela é um vetor. Normalmente, se você pegar no livro, vai ter sempre uma setinha em cima do F, que é para indicar porque ele não tem só um número, ele também tem uma direção e sentido, certo? Então, quando fala de módulo, está simplesmente falando do resultado numérico, que é isso daqui, certo? Porque, como é um vetor, ele tem um módulo, que é um número, aí ele tem uma direção e sentido também. Ah, é esquerda ou direita? É norte ou leste? Sabe? Tem essas coisas também.
junto com a força. Mas a gente vai ver que isso não interfere aqui pra gente agora. O que importa é sempre um número, que é um módulo, tá? É o valor numérico, beleza? Beleza, ok. Obrigada. Gente, nada. Se vocês têm facilidade de matemática, eu sei que não é todo mundo que tem, mas sempre, normalmente, tem algum aluno que tem uma facilidade. Se você tem facilidade em matemática, essa conta costuma ficar muito mais fácil através da simplificação, tá? Eu vou ensinar vocês, né, como simplifica, mas não precisa se preocupar não. Faz desse jeito. Só simplifica se você tiver muita facilidade, para você não confundir. Mas eu preciso ensinar, né, ajudar vocês, porque vocês vão perceber que esse tipo de exercício, né, essas questões, elas são feitas para ajudar quem tem facilidade, né, quem tem domínio do conteúdo, e elas são feitas para dificultar para quem tem dificuldade, tá? É o contrário, tá? Em vestibular e Enem, então eles querem, né? Eles querem ajudar quem sabe e atrapalhar quem não sabe. Então, se você olha para essa continha aqui, ó, olha para essa parte aqui, na hora que simplesmente substituímos os valores. Olha só o que aconteceu. Aqui em cima é 9 vezes 8 vezes 8. Aqui embaixo é 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que dá 9. Então, 9 em cima, 9 embaixo, a gente poderia cortar. Ficaria 8 vezes 8, que é 64. Olha o 64 na resposta, tá? Ficaria muito mais rápido. A gente pularia essa divisão, que no vestibular e no Enem a gente não tem calculadora para fazer, teria que fazer à mão, né? Então, ao invés de fazer o 576 dividido por 9, eu consegui simplificar cortando no 9, tá? Porque o 3 não é 3, é 3 ao quadrado, que é 9, tá? Mas na dúvida não sofre isso não, tá? É só se você tiver muita facilidade mesmo, beleza? Vamos para as próximas dos exercícios. Se vocês quiserem tirar print, tá? A minha sugestão, como eu já estou contando a resposta, né? Estou fazendo junto, não deu um tempo, é depois que a gente terminar, se você realmente quiser ver se você aprendeu, você esquece que tem essa resposta, faz todas as continhas de novo, sozinho, né? Sem olhar, e depois confere. É bom para testar conhecimentos, né? Isso só para quem tem compromisso sério, né, com os estudos. Quem está aqui só para falar a presença, né, não faz diferença. Essa 23 é legal. Ó, no vácuo foram colocadas duas cargas elétricas idênticas, então a gente sabe que Q1 e Q2 são idênticas. E eu espero que vocês percebam que nesse tipo de exercício isso é muito comum, tá? É para facilitar, facilita a conta, facilita enunciar, facilita tudo, tá? Então a gente já sabe que Q1 é igual a Q2, que é igual a 4 microcoulombs, que é igual então a 4 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs. Pronto para aplicar na fórmula, né? A uma distância de 4 vezes 10 a menos 1 metro. A distância já está em metro, então a gente não precisa fazer nada. 4 vezes 10 a menos 1 metro já está pronto para ser aplicado na fórmula. E vocês aproveitam que esse exercício foi bonzinho, né? Nem sempre eles são. Então está pronto para jogar na fórmula. Sabendo que no vácuo a constante eletrostática K0 do vácuo é 9 vezes 10 a 9. Ah lá, unidades do SI. Ele nem quis colocar, olha. Que, né? Para que sofrer? Muito mais fácil colocar SI. Beleza, agora então vamos aplicar na fórmula. A fórmula eu vou colocar de cá para não ocupar espaço de lá. F é igual a K0 vezes Q1 vezes Q2 dividido por D ao quadrado. Certo. Vamos começar a substituir. O K0 é 9 vezes 10 a 9
O Q1, 4 vezes 10 elevado a menos 6. O Q2, 4 vezes 10 elevado a menos 6. Isso tudo. Dividido por a distância ao quadrado, que é 4, não esqueçam do parêntese. 4 vezes 10 elevado a menos 1. Isso tudo elevado ao quadrado. Certo. Olha só, gente. Se você tem facilidade com matemática, você já sabe que aqui é 4 ao quadrado, é 4 vezes 4. 4 vezes 4, e em cima tem um 4 vezes 4, corta. Eu sei que a minha resposta vai ser 9 vezes 10 alguma coisa. De primeira, tá? Mas só no final. Vamos fazer para ver se vai dar mesmo. A gente começa fazendo 9 vezes 4 vezes 4, que dá 144. Agora a gente faz as potências. Gente, 9 menos 6 menos 6, olha. Qual que é a novidade? Nenhuma, né? Dá quanto? Menos 3. A parte de baixo a gente faz, ó. 4 vezes 4, 16. Agora a potência, menos 1 vezes 2, é menos 2. Então a força vai ser 144. Dividido por 16, por incrível que pareça, deu 9. 9 vezes 10. A gente faz, ó. O de cima é menos 3. Menos o de baixo. O de baixo é menos 2. Temos 2 menos. Menos com menos mais. Menos 3 mais 2, que dá menos 1. Então é 9 vezes 10 elevado a menos 1. Em vez de marcar x, vamos deixar assim. Em notação científica. 9 vezes 10 elevado a menos 1 newton. Alguma dúvida? Não. É bem fácil, né? Quando a gente entende o negócio, é fácil, fica fácil. Vamos para a última. A 24 é um pouco diferente, né? Olha aqui, ó, a gente tem já o desenho esqueminha para ajudar. É o seguinte, ó, na figura que está aqui, temos duas cargas elétricas pontiformes próximas umas das outras. Então são duas cargas. A força elétrica de interação entre elas, por incrível que pareça, já deu a força. Então a gente não vai calcular a força, a gente vai calcular outra coisa daquela fórmula. Força é 9 vezes 10 elevado a menos 1 newton. Sabendo que uma das partículas tem carga elétrica, então a gente já sabe o Q1. O Q1 é 5 micro. 5 micro é 5 vezes 10 a menos 6 coulombs. Determine a carga elétrica da outra partícula. Então a gente vai calcular o Q2, tá? A distância entre elas é 50 centímetros. Ó, acaba ficando automático, tá, gente? A gente anota direto em metro. 50 vezes 10 a menos 2 metros. Aí a gente pode facilitar, né? 50 vezes 10 menos 2 é 5 vezes 10 a menos 1 metro. A gente andou com a vírgula uma vez, diminuiu 1 ali. Tá? Ficou menos 1. Beleza, tendo o F, o Q1 e o D, e o K0, que está aqui, né? Que é o 9 vezes 10 a 9, a gente consegue aplicar na fórmula. F é igual a K0 vezes Q1 vezes Q2. Gente, esse vocês têm que tomar muito cuidado, porque né, aqui a gente vai multiplicar cruzado, vai fazer um monte de coisa diferente. Então presta atenção. Vamos substituir. A substituição é fácil, né? É só pegar os valores que deu no enunciado. O F é 9 vezes 10 menos 1. Vou anotar.
9 vezes 10 elevado a menos 1 é igual a K0. 9 vezes 10 elevado a 9. O Q1? 5 vezes 10 elevado a menos 6. E o Q2 a gente não tem, né? É a nossa incógnita. Isso tudo dividido por d ao quadrado, que é 5 vezes 10 elevado a menos 1 ao quadrado. Beleza, até aqui alguma dúvida? Não. Então, Não. certo, bom. Olha o que a gente pode fazer. Dá para simplificar? Dá, gente. Olha aqui, a gente tem 9 de K, 9 de K, 5 de K, 5 de K. Mas nesse caso, como aqui o arranjo é diferente, não vamos simplificar não. Nem vou fazer aqui simplificado inicialmente, para te falar qual vai ser a resposta, antes da gente fazer a conta, para não confundir. Vamos com calma. Quais são as duas coisas que a gente pode começar fazendo? É fazendo essa multiplicação aqui, né? Junta os dois números, as duas potências, fica um número e uma potência. E também dá pra gente fazer esse quadrado aqui, né? Tá bem fácil. Vamos fazer ele. Então a gente repete 9 vezes 10 menos 1, que a gente não mexeu nele. Aí a gente faz 9 vezes 5, 45. 45 vezes 10. Agora, a gente conserva a base e faz só 9 menos 6, né? 9 menos 6 é 3. Positivo. Tá? Cuidado que não é menos 3. A gente não tem outro menos 6 aqui, né? É 3 positivo. Vezes o Q2, que é a nossa incógnita. Que tá aqui, é como se fosse um X. Continua. Agora a gente faz 5 vezes 5, 25. 10 elevado a menos 1 ao quadrado é 10 elevado a menos 2. Porque menos 1 vezes 2 é menos 2. Gente, tem várias formas de fazer isso aqui, tá? A gente pode multiplicar cruzado, a gente pode dividir esses dois aqui, mas a minha sugestão é multiplicar cruzado mesmo, que é muito mais fácil. Se a gente multiplicar cruzado, a gente vai ter o 45 vezes 10 ao cubo vezes Q ao quadrado multiplicando por 1. Aí é só repete. Então fica 45 vezes 10 ao cubo. Vou colocar mais para cá. 45 vezes 10 ao cubo vezes Q2 vezes 1 é ele mesmo. Agora a gente aqui faz o quê? Multiplica o 9 vezes 10 a menos 1 vezes 25 vezes 10 a menos 2. É igual a gente faz aqui, ó. Como se estivesse na mesma linha. A gente faz o número por número, que é 9 vezes 25, que dá 225, vezes a potência, né, a multiplicação. A multiplicação é só manter o sinal. O sinal do primeiro é menos 1 e do outro é menos 2. Aí a gente faz o joguinho de sinal com eles. Ó, menos 1 menos 2 dá menos 3. Entenderam o que eu fiz aqui, gente? Sim. Certo. Poderia simplificar o 45 com 25 ou não? Sim, poderia, né? Uma outra forma de fazer é a gente fazer essa divisão aqui, tá? Aí você pode fazer essa divisão, aí vai ficar só numa linha, né? Aí o que está multiplicando passa dividindo, que é o que a gente vai fazer agora. A gente vai pegar o 45 vezes 10 elevado a 3 e passar dividindo, tá? Mas se você tivesse simplificado, ia ficar parecido com esse, só com outros números mais fáceis. Pode simplificar também, sem problemas, tá? Aí aqui no caso, vai ficar que 2 é igual ao 45 vezes 10 ao cubo, tá multiplicando, ele passa dividindo. Dividindo por 45 vezes 10 elevado a 3. É aí, gente. Tem que tomar cuidado, porque não é igual, não dá pra cortar.
Aí a gente faz 225 dividido por 45, dá 5. Vezes 10, menos 3. Olha, agora de baixo não tem negativo. Então eu vou ter quanto sinal de menos? Só um, tá? Porque é o de cima menos da regra o de baixo. O de baixo é positivo, então ficou menos 3, que dá menos 6. 5 vezes 10 é menos 6 coulombs. Ou 10 a menos 6 não é micro? 5 microcoulombs. Por incrível que pareça, é o mesmo valor de Q1. Eles possuem a mesma carga, os dois. Antes de encerrar, antes de fazer a chamada, como uma das poucas colegas, né, que está prestando atenção fez uma pergunta, eu vou responder ela. Vou fazer essa continha aqui simplificando para você, Maria. Vamos fazer a divisão aqui, tá? Essa divisão. 45 divide por 25 dá 1,8. Vamos colocar 9 vezes 10 a menos 1 é igual a 45 dividido por 25 deu 1,8. Certo? Estou fazendo essa divisão aqui. Agora a gente faz essa aqui, das expoentes, não, das potências. Aí fica, conserva a base, que é 10, e fica 3 menos 2, 3 mais 2, que dá 5, tá? Tá bom. Aí aqui está multiplicando por Q2. Esse número que está multiplicando por Q2 passa dividindo. Aí fica assim, ó. Q2 é igual àquele 9 vezes 10 elevado a menos 1 dividido por 1,8 vezes 10 elevado a 5. Se pegar a calculadora, dividir 9 por 1,8 vai dar 5. É o mesmo valor lá, né? 10 elevado a menos 1 menos 5 é menos 1, menos 5, menos da regra, não do expoente, então menos 6. Chegou no mesmo resultado. Assim, eu acho muito mais simples, né? Mas é uma forma de fazer, tá? Aí você decide qual Tá que bom, você acha muito melhor. obrigada. Nada? Gente, a simplificação aqui, ó, antes da gente ir para a chamada, é o seguinte, ó. Posso cortar esse 9 com esse 9, né? Posso cortar, aqui é 5 ao quadrado, então é 5 vezes 5. Eu tenho 2 5. Eu corto 1 5 com esse 5. Sobrou quanto 5? 1 aqui na resposta, né? Mas esse é mais difícil, esse pode confundir. Então esse aqui é melhor fazer, tá? Alguém tem alguma dúvida? Beleza, gente. Então, como já acabou... Ah, não, a gente tem mais 10 minutos, né? Não, é agora, né? 9 10. Ah, 9 10 que encerra. Certo, como deu o nosso horário, eu agradeço a todos que participaram.